Olá, somos da Universidade de Brasília. Estamos apresentando a primeira experiência da matéria de prática de eletromagnetismo ministrada pelo professor Gerardo. O nosso primeiro assunto é sobre eletrostática, a lei de Coulomb e a distribuição de cargas contínuas. Para dar início a esse debate, nós vamos começar com o Matheus, explicando sobre um pouco da história do eletromagnetismo. Basicamente, a história do eletromagnetismo dá esse início na civilização antiga. Basicamente, a priori, na Grécia Antiga. Tales de Mileto já realizava experimentos para entender os efeitos da atração de certos materiais, certos elementos. Efeitos que ele percebeu através de uma pedra de dióxido de ferro. Ele viajando em uma dessas viagens de trem, ele percebeu que essas pedras meio que se atraíam pelo cajado metálico que ele tinha. Então, isso já foi meio que despertar um porquê isso está acontecendo. Então, já foi começando a ser instigado por esse fenômeno. E quando esses objetos meio que se aproximavam, então começava a haver uma interação magnética. E não só isso, ele também percebeu que essas pedras, ao ser meio que. eh, essas pedras meio que faziam um atrito com elas em pelos de animais, ele percebeu que também geravam meio que um campo magnético, porque as partículas que estavam no ambiente meio que se atraíam para essas pedrinhas. E daí ele começou a meio que estudos mais avançados com relação a essas pedras, por que que isso aconteceu com elas. Muito interessante. E com essas descobertas, nós temos evoluções que são muito importantes até hoje. Temos como exemplo a lâmpada elétrica, que o Jadson vai poder nos falar melhor um pouco sobre. Thomas Edison foi quem inventou a lâmpada elétrica. Mas até chegar a esse ponto, ele fez várias e várias tentativas que não deram certo. E o primeiro filamento que ele conseguiu inventar foi usando o princípio da resistência elétrica. E para tentar aumentar a eficiência desse filamento, ele envolveu esse filamento por um globo de vidro e removeu todo o oxigênio que tinha dentro dele. Só que, mesmo com essas tentativas, o filamento ainda durava pouquíssimo tempo, cerca de 2 minutos. Depois dessa tentativa falha, ele tentou diversos materiais e conseguiu chegar ao filamento de platina. Esse filamento ele conseguia resistir até 1.700 graus e durava 10 minutos. Só que era um material muito caro e muito escasso. Não escasso, mas difícil de encontrar. Então, ele queria comercializar a lâmpada para chegar a todos os lares, só que a platina não viabilizava esse projeto. Depois dessas falhas e mais de 1.600 materiais que ele tentou utilizar como um filamento, ele decidiu voltar ao filamento de carbono. A equipe dele, nesse meio tempo, já tinha descoberto uma forma melhor de remover o ar que tinha dentro do globo. E usando todos os conhecimentos adquiridos, ele decidiu usar a fibra de algodão queimada em uma cerâmica. E o filamento de carbono criado com essa fibra de algodão conseguiu durar 13 horas e meia. Mas ele não ficou satisfeito com só isso. Ele decidiu analisar a estrutura e ver o que esse filamento precisava a mais para durar um bom tempo. Ele descobriu que precisava de uma estrutura mais rígida, mais consistente. E com um bambu vindo do Japão, ele conseguiu criar um filamento que durava 900 horas. E esse foi o filamento e a lâmpada que eles conseguiram distribuir para a população dos Estados Unidos. Nos dias de hoje, as lâmpadas, né, que há pouco tempo eram usadas, eram com filamento de tungstênio e e o ar dentro dele era nitrogênio, diferente do vácuo que tinha antigamente. Sim, e como curiosidade, nós temos a disputa que é bem famosa sobre Nikola Tesla e Thomas Edison, onde os dois disputavam sobre a melhor corrente, né, para as lâmpadas elétricas. Temos a corrente alternada do Tesla e a corrente contínua de Edison, que essa disputa dos dois foi muito importante para que hoje houvesse evoluções mais e mais favoráveis para o nosso dia a dia.
Uma curiosidade também que a lâmpada que o Thomas Edison usava, né? A distribuição de energia que essa lâmpada usava era com uma corrente contínua. E que muita gente na época acreditava que era melhor. Só que com o passar dos anos viram que a corrente alternada, que era de Nikola Tesla, era a melhor opção. Sim, você pode falar um pouco mais sobre os raios catódicos? Como eles foram descobertos? A pesquisa por raios catódicos teve início com o Michael Faraday, que ele aplicou descargas elétricas sob baixa pressão em gases. Depois disso, Heinrich Geissler ele usou tubo de vidros com eletrodos em suas extremidades, que foi desenvolvendo mais o processo para chegar até a descoberta dos raios catódicos. Usando o tubo criado por Geissler, o Julius Pückler ele notou que uma luminescência aparecia quando ele aplicava essa tensão nesses gases. E que essa luminescência ela se alterava de acordo com que se aproximava um campo magnético dela. Depois disso, né, o Angel Goldstein mostrou que a luminescência provocada por esses raios, eles partiam do cátodo e se direcionava de forma perpendicular até o outro lado, até o anodo. Depois de Goldstein, William Crookes ele desenvolveu, ele conseguiu concluir que esses raios catódicos são feixes de partículas que possuem carga negativas. Então, a partir daí que ele definiu que isso era um raio catódico. E sobre o modelo atômico de Thomson, você pode me explicar quais foram as bases experimentais e teóricas que o Thomson teve? Thomson, ele basicamente usou tudo o que já tinha anteriormente e ele uniu tudo em uma coisa e conseguiu desenvolver o modelo atômico dele, né? Para fazer as experiências, ele usou a ampola de Crookes, que foi explicado anteriormente, que foi utilizada para descobrir os raios catódicos. E era um tubo que era vedado e dentro dele tinha um gás sob baixa pressão. E era aplicada elevadas tensões, como o Faraday tinha feito, e no anodo, para o cátodo, era possível ver um feixe de raio, que era o raio catódico. Thomson, ele evoluiu um pouquinho mais dos seus antecessores e descobriu que a carga que vinha desse raio catódico possuía massa, porque ao colocar uma ventoinha no meio do raio, era possível observar que a ventoinha ela tinha uma rotação. E ele também observou que ao aplicar o campo elétrico no, perto desse raio catódico, ele desviava para o lado positivo desse campo. E ele concluiu com isso que as partículas vindas desse raio catódico eram partículas negativas. Após concluir isso, ele definiu que um átomo ele era divisível e que o seu centro era composto de partículas positivas e em volta dessa partícula positiva, encostadas nessas partículas, tinham partículas negativas. E daí veio o nome pudim de passa. E agora vamos falar um pouco sobre o experimento da gota de Milcom. O Matheus vai poder falar um pouquinho mais sobre e explica pra gente, então, o detalhe, os desenhos e as equações desse experimento. Robert Milcom determina com o propósito da carga elétrica. Acaba que passou um bom tempo realizando experimentos, mas sempre acabava tendo resultados muito negativos, resultados com mal precisão. Então, basicamente, ele usava uma gota de água submetida a uma força da gravidade e a um campo elétrico. Então, basicamente, era gravidade e campo elétrico, o principal artifício desse experimento que ele fazia. Mas os resultados não estavam tão precisos ainda. Então, ele via que não estava sendo tão eficiente. Daí veio, vendo que as gotículas de água evaporavam rapidamente. Então, Henry Fletcher sugeriu o uso de óleo ao invés de água, porque ele viu que poderia haver uma melhor estabilidade das gotículas, já que o óleo demoraria mais tempo para evaporar
quanto à água. Basicamente, o sistema feito por Millikan, o sistema era fechado, onde havia duas placas de metal, que poderiam ser carregadas eletricamente por bobinas. Esse espaço entre as placas, porque havia meio que um espaço entre uma e outra, esse espaço poderiam ser carregados eletricamente. Esse espaço entre as duas placas eram ionizados por uma lâmpada de raio-x, o que tornava a partícula de óleo eletricamente carregadas e possíveis para serem manipuladas. Assim, meio que você conseguindo manipular essas partículas, ficava mais fácil o processo de resolução desse experimento. Então funcionava assim: ele borrifava gotículas de óleo na parte superior da primeira placa e algumas gotículas passavam por um pequeno buraco cortado na primeira placa. Com as gotículas na câmera, iniciava-se a coleta de dados. Então, após que ele borrifava, passava pelo buraquinho da primeira chapa metálica e na queda da primeira chapa entre a segunda, ele começava a fazer as análises. Então, as partículas de óleo que caíam com a força da gravidade, ele meio que dava carga a essas duas chapas, e aí essas partículas não caíam agora, elas voltavam por conta do campo elétrico que as induziam. Então, esse período, então essa queda, a queda da partícula e a subida, ele meio que cronometrava esse tempo, e após a coleta de dados usando a equação de Millikan, sua carga, como não era possível determinar quantos elétrons haviam em cada partícula, teve que haver inúmeras análises, centenas de análises, para chegar a um denominador comum, onde 1,6 10 a menos 19 é dito como a carga do elétron, a partícula X da equação. Basicamente, foi esse o experimento de Millikan. Sim, e com esses experimentos, entrando no nível mais quântico, a gente vai dar um adentro no experimento de Stern-Gerlach. Esse experimento ele foi feito por dois físicos alemães, o Otto Stern e o Walter Gerlach, mais ou menos em 1922. Eles iniciaram esse experimento por conta de duas teorias assim, que se dão pela física clássica e pela física da relatividade. E neste experimento, o objetivo era definir o momento angular de um átomo, a fim de saber se o átomo é quantizado. No átomo quantizado, era para saber se havia algum ângulo entre a camada de valência dos elétrons. E na física clássica, é dito que nessa camada os elétrons eles se movem de uma forma aleatória, de uma forma livre. Então eles iniciaram esse experimento com 4 etapas, onde escolheram um átomo de prata, porque ele possui 47 elétrons, sendo que na última camada de valência a gente tem um elétron, e ele vai poder nos dizer com um pouco mais de clareza e facilidade se esses elétrons estão se movimentando de uma forma aleatória ou de uma forma quantizada, de um ângulo certo. Então, foi aquecido esse átomo e ele foi canonizado por um tubo, entrando entre um campo magnético uniforme. E a partir do momento que ele saísse desse campo, ele ia bater em num alvo, e esse alvo iria nos mostrar, se fosse de acordo com a física clássica, que esses elétrons se movimentassem de uma forma livre, teríamos diversos resultados, teríamos diversas manchas nesse alvo, onde o átomo de elemento de prata estaria atingindo. E se fosse de acordo com a física da relatividade, teríamos ângulos certos e precisos nesse alvo. Porém, o resultado que eles tiveram foi totalmente diferente das duas físicas. Tivemos duas manchas, e a qual nenhuma dessas duas teorias explicava o porquê isso acontecia. Então, eles foram no nível mais a fundo nessas pesquisas, e só poderia ser assumido dessa forma se os átomos, os elétrons, eles tivessem um campo magnético, uma coisa que seria um tanto quanto impossível. Agora vamos falar um pouco sobre o SQUID, o magnetômetro. É um sensor e o José vai poder explicar um pouco melhor o funcionamento desse experimento. O sensor, né, o SQUID, magnetômetro,
Bem, é um sensor, né, muito sensível para medição DC e AC, né, das propriedades magnéticas. E isso tudo é em função do campo magnético e do campo da temperatura, né? O sensor SQUAD, ele mais ou menos fica no coração do sistema, dependendo do equipamento, né? Possui sensibilidade, potência de ruído muito, muito baixa. Isso que faz ele ser tão sensível, que no caso é mais ou menos de aproximadamente de 10 a 30 joules por hertz. Essa sensibilidade é tão boa que chega a ser 108, mais ou menos assim, 108, 110 vezes melhor do que qualquer dispositivo semicondutor, né? E dessa forma, esse dispositivo, esse sensor, ele tem a capacidade de resolver sinais magnéticos, tipo, muito pequenos, tipo, com precisão e muita velocidade. Dessa forma, sendo um dos sensores de magnéticos, magnetrônicos, sendo um dos melhores. Dessa forma também, né, desse sensor, também temos o LHC. O que é o LHC, né, que é o Large Hadron Collider, que é simplesmente o maior acelerador de partículas que existe no mundo, onde ele foi fundado em 2008, que ele faz cargas elétricas, que são prótons ou núcleos atômicos de íons de chumbo, onde essa aceleração ela é feita por um campo elétrico. Há também um campo magnético para colimar até as velocidades muito próximas, chegando perto da velocidade da luz, que é a maior velocidade que existe hoje. Acontece quando a sua estrutura possui uma estrutura de 26 quilômetros de diâmetro, onde um feixe é acelerado e passa a rodar na direção de um anel, e o outro feixe é acelerado passando a rodar na direção oposta. Dessa forma, quando eles chegam na velocidade aproximadamente da luz, eles entram em colisão, aonde geram outras moléculas, outros prótons, dessa forma gerando partículas que são desconhecidas. E o LHC, para a ciência, atualmente foi muito importante. E por último, eu vou explicar um pouco os tipos de pilhas existentes e mais ou menos como elas funcionam. Bom, atualmente há uma vasta opções de pilhas, né? Mas normalmente elas são construídas, são feitas de uma forma comum. Bom, nós temos as pilhas secas, que o nome sugere, ele não faz uso de soluções aquosas, como as pilhas de Daniel. A pilha de Daniel a gente usa fonte salina, solução aquosa, e uma placa de zinco e outra placa de cobre, com o uso da bateria. E dessa pilha de Daniel temos derivadas as pilhas que hoje em dia nós utilizamos. Temos as pilhas alcalinas, que elas são feitas também com zinco, com hidróxido de potássio e o dióxido de manganês. Como os reagentes, ela, durante a sua fabricação, é uma das mais seguras, com menos vantagens de vazamento, pois elas são construídas de uma forma selada. E temos também as pilhas de dióxido de prata, feitas como o nome diz, pelo dióxido de prata. Elas são comuns em brinquedos, em baterias de câmeras fotográficas. E com isso nós temos que pequenos passos, pequenas curiosidades, pequenas descobertas geraram coisas que nos beneficiam até hoje, assim como a pilha, assim como o experimento de ter Gallac de um nível quântico, assim como a gota de Millikan. De todas as pilhas e das lâmpadas elétricas, elas são muito fundamentais para que hoje em dia nós tivemos essa facilidade, essa qualidade de vida um pouco melhor, nos possibilitando ir muito além, nos dando uma base para que possamos evoluir futuramente com novas tecnologias. Sobre a história do eletromagnetismo, você falou sobre o cajado do Thales, né? Esse cajado, você comentou que era feito de ferro, né? Para ele ser atraído para gerar esse campo magnético. Eu acredito que de madeira, como a gente não tem corrente elétrica. Sim. Então, você acha que pode ser uma metáfora também igual a massa do Isaac Newton? Eu acho, particularmente que pode ser uma metáfora, assim, mas também pode ser realmente que ele estava com cajado, né? Porque, pelo que eu tinha visto, ele estava meio que andando de trem e estava carregando essas pedras.
E ao balançar do trem, essas pedras meio que batiam no cajado. E quando ela batia, ela demorava um pouco mais para sair. Então meio que batia e ficava meio que colada. Então meio que gerava essa atração. Então pode ser sim, realmente um fato, mas convém mais ser pela metáfora, porque ele já havia fazendo experimentos antes mesmo de ter conhecido essa pedra. Então a pedra meio que só instigou mais essas pesquisas na área de eletromagnetismo. Você acha que essas pedras foram necessárias mesmo para a descoberta do eletromagnetismo? Foi. Ou você acha que ele conseguiria chegar nesse resultado com outras formas? Não, acho que a pedra foi crucial. Foi, digamos, o divisor de águas. Mas ele não estava sendo atraído antes? Não, ele fazia experimentos antes, já vinha tentando outras formas de chegar nesse conhecimento, até que as pedras apareceram e ele meio que tomou um norte maior. Ah, então ele já tinha noção Tinha, do As pedras eletromagnetismo e o anda acreditando. guiaram. As pedras guiaram guiaram um pro. caminho. Mas meio que guiaram ele mais, entendeu? Tá? Muito interessante. E outra discussão sobre os raios catódicos. Ele lembra muito, ele faz parte, né, ele vem do ramo do raio-x, né? Tudo que vem de raios, assim, ele vem também. Então, Raio-X. o raio catódico é o raio-x, só que escolheram usar a nomenclatura raio-x em vez de ser raios catódicos. Porque É, ele muito meio melhor, que né? ele vem, né, tipo, vem um raiozinho, aí ele lança num feixe, tipo no espelho. Num experimento lá do Crookes, ele observou que esse raio ele produziu uma sombra quando atravessava um material. Então, se você colocava alguma forma de um material, ele aparecia atrás. O que É, estava tampando. raio-x em si. Sobre o experimento de Stern-Gerlach, ele fala sobre a ondulação, né, dos elétrons. Falando do Thomson, você acha que os elétrons eles são quantizados ou de uma forma aleatória? Pelo que eu li, ele ele não quantizava quanto que tinha, ele só falava que o elétron era o elétron não, o átomo era possui um núcleo positivo e em volta vários elétrons na sua superfície, mas ele não quantizou, ele não chegou a esse ponto. Não, é por conta do desenho, né, do exemplo, que seria o modelo de Thomson. Eu achei bem curioso, assim, algo a se questionar um pouco. Porque nesse momento ele foi o momento que ele descobriu que o átomo era uma partícula divisível, né? Que antes acreditava que não era divisível. Então era bem no começo ainda. Ah, tá. Bem no começo. E sobre o experimento de gota de Millikan. Tá, Eu ia você perguntar. falou que o campo elétrico ele é produzido ali dentro. Ele é feito de forma uniforme? É meio que ele, por conta das duas chapas de metal, ele meio que ionizavam essas chapas, e aí a ionização das chapas meio que conseguia, ao, ele ionizava essas barras, essas chapas, e por conta da lâmpada de raio-x, entre essas chapas meio que passavam íons, e esses íons meio que entravam na gota de óleo, na molécula de óleo, lá na gota de óleo. E aí, quando essas chapas eram ligadas, ela meio que conseguia controlar essa gota de óleo. Então, meio que Ah, então foi por conta do campo elétrico, né, que eles conseguiram na gota de óleo. foi através do campo elétrico que ele afirma isso. Interessante. E sobre a água, que ele começou o experimento usando a água, né? Acabou que não dando E muito certo, não. então, esse experimento, ele desistiu da água porque ela evaporava naturalmente, né? Na forma dela, assim, evaporava. Ou a máquina fazia com que a água evaporasse mais rápido? Você sabe dizer? Por conta que é só as partículas de água, né? Então, meio que nessa queda, porque ele borrifava lá em cima, e aí as partículas de água caíam nessa chapa, só que algumas partículas passavam por essa fresta, digamos assim, uma bolinha, um buraco. E aí ele meio que marcava essa queda.
Só que aí, nessa queda, as partículas acabavam que evaporavam muito rápido, não por conta da ionização delas, mas por conta da evaporação, literalmente, da água, que por ser muito uma gota, tipo, não é gota, é muito pequeno ali, a partícula, literalmente a Uma partícula de água, molécula, né? molécula, evaporava muito rápido, entendeu? Então, essa evaporação muito rápida não dava tempo meio que de, após a ionização dessa molécula, meio que controlar essa molécula, porque ao controlar ela, ela já estava evaporando. Não dava Ele tempo. E aí fez foi a ideia vários, né? do óleo. Isso, a ideia do óleo foi essa. Por demorar mais tempo de evaporar, dava tempo de ionizar ela e, e ver essa distância, calcular esse período que ela fazia. Eu fiquei na dúvida em questão de tipo. Ele ionizava, não, ele excitava, digamos assim, os elétrons, os elétrons meio que ficavam sobrecarregados, eles mudavam de camada de valência, nessa mudança eles emitiam luz, e ao emitir essa luz, meio que ele ia para uma chapa, só que ainda esses testes, a luz não estava indo em uma direção só, ela estava indo em uma outra direção, com a mesma quantidade de energia aplicada. Era para ele ir em uma direção, o elétron, mas ele acabou indo para outra direção. É isso? Então, não dessa forma. Ele é agitado porque, por exemplo, foi escolhido o átomo de prata porque ele possui 47 elétrons. Esses 46 elétrons, eles vão se fechar. E vai ficar esse último elétron da camada de valência. Então, é mais fácil você saber a angulação, por exemplo. A pergunta deles, né? A questão em si era saber se o átomo, os elétrons, eles eram quantizados ou eles eram igual à física clássica, seria de uma forma aleatória, da forma que o elétron teria ali um movimento livre. Então, eles agitam esse átomo para que fique mais preciso, sabe? Eles saibam ter mais facilidade, porque só vai ter como vai ter só um elétron, no final, vai ser mais fácil de saber para onde ele está indo, entendeu? Ele passa pelo campo magnético e pelo sistema de Stern-Gala que ele vai ser divisível, né? E só vai ter, digamos assim, na teoria, só seria possíveis dois resultados, que seria eles terem um padrão, quando ele se chocasse com o alvo, ele teria um padrão, ou ele seria de uma forma totalmente aleatória. Só que ele teve um resultado que nem a física da relatividade mostra, entendeu? É um resultado totalmente novo, que nenhuma das duas teorias explicava. Que é tipo, ele aplicando a mesma coisa, e do nada era para ir para um lugar só, e do nada um foi para outro lugar. É a mesma coisa que você esperar que amarelo e azul dê verde, só que dá roxo. Tipo, sempre deu verde, só que do nada deu roxo. Não é gostoso que sempre. É uma coisa que tinha essa pergunta, esse debate, se os elétrons eles agiam de uma forma livre ou eles agiam de um ângulo certo, entre 45 graus, 50 graus, Nesse tivessem grau, essa angulação. essa angulação ia para um determinado Exatamente. ponto. Quando os elétrons estivessem em movimento ali, em torno dos prótons e dos nêutrons. Só que eles construíram essa máquina de Stern-Galax para descobrir se os elétrons se moviam de uma forma livre ou se eles eram quantizados. Entendeu? E aí descobriu que tem um movimento totalmente inesperado. Com isso, eles descobriram os spin, Sim. que é mecânica quântica pura. E, Onde os Estela, Oi. a obtenção de todo esse experimento só pode ser pelo neutro de prato, o AG? Não, é porque ele se torna mais fácil de você saber, né? Como só Por tem causa da um, evaporação dele, né? aí você vai prestar atenção nele mesmo, no último elétron lá. Ou parecido com o Skid, né? Ou é bem diferente? Squad é um pouquinho diferente, porque o Squad é como se fosse um sensor, na verdade um sensor, né? Que ele determina uma sensibilidade, ele tem uma sensibilidade, né? Bem maior, só que não mais em relação à ímã, em relação a essa parte de gerador do campo magnético. Bem que ele detecta o campo magnético e tem uma precisão bem maior para quando você quer utilizar medições com precisão e velocidade.
Ou seja, no Seria equipamento. Sim, pode falar. seria tipo aquele equipamento lá que o pessoal usa para achar metal? Isso, praticamente isso, porque ele é tipo uma medição. Esse sensor está dentro de um sistema, de um produto, de um magnetrômetro, né? Que praticamente ele mede materiais eletromagnéticos, né? Já o acelerador de partículas seria uma coisa um pouco diferente, porque ele pegaria alguns, tipo um átomo X, um átomo Y, e colidiriam os dois para assim estar gerando outro tipo de átomo, outro tipo de prótons com núcleos atômicos bem diferentes, com prótons, nêutrons bem diferentes do que os que já existem na tabela periódica. Isso seria exatamente como funciona o LHC, que é o Large Hadron Collider? É ele mesmo, o próprio, que é o acelerador de partícula, né? Aqui tem um lá em São Paulo, não é? Acelerador de partículas. É o Sirius. Isso. Sirius. É. E tem algum perigo? Eu sei que com Tem. a colisão dessas partículas, eu sei que é possível. Não, eu sei que é possível, mas eles dizem que é possível descobrir como que deu origem ao nosso universo, né? Sim, Porque é o mas choque que cria outras coisas. Sim, mas essa parte aí foram vários mitos também que eles colocaram, que a gente poderia criar vários buracos negros, vários pequenos de buracos negros que, após um bom tempo, poderiam colidir a Terra ou então explodir a Terra. Só que isso foram mais mitos mesmo. Os aceleradores de partículas é bem preciso, foi uma descoberta bem importante para a humanidade, que para a ciência revolucionou de um jeito muito importante. Algumas coisas são verdades em relação a riscos, né? Que, se eu não me engano, em 2014 teve um vazamento de hélio, né? Nesse LHC e teve que fechar, e teve que fazer manutenção, e as manutenções muito caras. Se eu não me engano, essa manutenção chegou no patamar mais ou menos de 2,4 milhões de dólares. Nossa, bastante. Bastante. Foi tipo um furo que teve? Manutenção, vai desgastando, aí teve que fazer uma manutenção. Porque teve vazamento de hélio, né? E o hélio ele é bastante explosivo. A bateria e pilha não tem muita diferença, né? A Tipo, bateria é um conjunto de pilhas. não faz diferença. Então, tipo, Exatamente. resumidamente, tudo é pilha. Mas É, tem, porque a algumas bateria, se não me... funcionam de forma São diferente. várias pilhas em série, né? A bateria. Sim. Aí varia o tipo de bateria, que aí, no caso, seria o tipo de pilha que tá dentro da bateria. Sim, as ligações, se são. A bateria do carro é uma pilha, então? É como se fosse uma pilha gigante. E qual é o melhor tipo de pilha? É alcalina, dióxido de prata? Então, depende do seu objetivo. As alcalinas, elas são melhores porque, como elas são fabricadas de uma forma selada, ela garante que o vazamento seja Quase que possível. evitado, entendeu? Então, Estela, em relação à diferença da pilha alcalina e a dióxido de prata, tem uma que é melhor, outra que é pior, algo assim do tipo? Vai depender também do seu objetivo. As alcalinas, elas são mais seguras. E a É. dióxido de prata, ela é bastante comum para baterias de máquinas fotográficas. São aqueles anéisinhos mais pequenos que são usados em brinquedos. As de lítio também, né? O bom é que a durabilidade dela é bem grande, né? Elas não podem viciar, né, que falam. É um pouco mais difícil. E é mais cara também, né? As que tem nos celulares de hoje em dia, nos notebooks, tá sendo bastante usada, né? Isso. Bom, que a gente garante uma vida útil maior. Então, a gente termina aqui a nossa discussão e a nossa apresentação. Agradecemos Sim. a visualização e Tá, gente. Valeu.